Então, gente, professor Paulo Júnior, né? Vamos voltar aí com nossas aulinhas por Enem, tá? Antes de mais nada, agradecer aos colegas. Esse é o vídeo comemorativo dos 1000 inscritos, tá? Passamos aí da marca dos 1000. E isso me deixa muito feliz, tá? Então, esse probleminha que a gente vai discutir hoje é um problema que até muito tempo eu não tinha a menor ideia de como solucionava. E eu me perguntava, quando eu me deparei com a primeira vez, como que eu me perguntei, né? Como que eu encontro a área de um triângulo conhecendo apenas o tamanho das suas medianas, né? Então vamos ler o enunciado e perceber o que é mais ou menos isso que a gente vai ter que fazer, tá? Aliás, é exatamente isso. Seja ABC um triângulo qualquer, onde as três medianas AD, BE e CE se encontram no ponto G, o nosso conhecido baricentro, né? E todas as suas propriedades. De tal maneira que GD, né, de G até D é 3 centímetros, GE é 4 centímetros, já vou pôr logo aqui, né, de G até 4 centímetros. Isso, não pus ali, mas vou pôr aqui. E G até F é 5 centímetros, então essa parte aqui é 5 centímetros. Pois bem, desta forma, qual a área do triângulo GDC? Então o que eu quero é esse triângulozinho menor aqui, né, a área dele, deixa eu destacar ele aqui. Ora, mas, né, destacar aqui ele. Ficou tão bonitinho, mas dá para vocês saberem quem é. Bem, aí é óbvio que eu falei assim, calcular a área de um triângulo dado suas medianas. Mas nem foi dada a mediana, né? Foi dado partes delas. Mas o restante a gente consegue encontrar, né? Por exemplo, esse segmento que vai de B até G é o dobro de G até E, né? É 8, porque a gente está usando, eu uso aqui a propriedade de 1 para 2, tá? Eu sei que tem muitos colegas professores que usam a propriedade de 1/3, 2/3. Ambas são válidas, né? Mas aqui eu tô falando das partes da mediana, é a propriedade 1 para 2, ou seja, do vértice ao baricentro é o dobro do baricentro ao outro lado. Então, se essa parte é 4, o restante aqui é 8. Assim como se o G é 3, esse restante aqui, né, é o dobro, é 6. E se a parte menor aqui é 5, essa maior aqui, eu vou desenhar aqui dentro do triângulo que eu quero, a área dele é 10, né, mas eu vou pôr só assim. Marcar os pontos, até porque eu já risquei em cima. É 10. Sendo assim, essa mediana aqui completinha, né? Por exemplo, né? Ela completinha aqui. Vou desenhar assim inclinado, fora do desenho. É 8 mais 4, que são 12. Aí, essa outra mediana aqui, vou desenhar ela também aqui inclinada aqui. Né? Mais ou menos desse jeito que ela tá, né? Nesse sentido. Ela é 10 mais 5, ela é de tamanho 15. E essa última mediana aqui, né? Vou desenhar ela aqui fora aqui. Mais ou menos o tamanho dela, ela está inclinada assim, né? Ela é de tamanho 3 com 6, são 9, tá? Obviamente que eu estou desenhando essas projeções fora só para vocês enxergarem, mas vocês podem pensar dentro do próprio triângulo, tá? Então, esse é um triângulo cujas medianas têm tamanho 9, 12 e 15. Vou colocar aqui de forma crescente, 9, 12 e 15. E aí vem a pergunta, como encontrar a área de um triângulo dado somente suas medianas? Ora, eu vou passar a fórmula para vocês, caso vocês queiram a demonstração, deixa nos comentários, tá? Que eu faço um vídeo só com a demonstração dessa fórmula. Mas na hora que eu pôr a fórmula, você vai achar ela muito parecida com uma outra fórmula. Aí eu vou colocar aqui e depois eu vou dizer com qual fórmula você acha que ela é parecida realmente, né? No caso, a fórmula é a seguinte. Ah, mas depois da fórmula não para de assistir o vídeo não, viu? Mesmo que você já saiba como fazer, porque eu quero a área desse triângulo pequeno. E a fórmula que eu vou colocar só é a área do triângulo total. Então, seguinte, a área de um triângulo, dado as suas medianas, é a raiz quadrada, é grandona mesmo, de SM vezes SM menos M1, SM menos M2 e SM menos M3. Aí é óbvio que eu tenho que dar nome. Ou, aliás, tem uma que está faltando uma partezinha aqui na frente, super importante que eu não posso esquecer. 4/3. Ah, bem, vamos aqui a uma situação importante. Quem é SM? A primeira coisa, né? É a soma dos M1 mais M2 mais M3 dividido por 2, tá? Então a gente vai... Agora, professor, e quem é esses M's aí? M1, M2 e M3 são as medianas. Mas como eu falei,
Você viu a fórmula, já sabe fazer? Acha que terminou? Não. Eu quero a área desse triângulo pequeno. Se você aplicar a fórmula, você vai ter a área do ABC. Tá? Deixa eu movimentar aqui para mim começar a aplicar a fórmula. Tá bom? Então, como eu tenho o tamanho das medianas, a primeira coisa que eu vou calcular é o SM. Eu preciso dele. Então, SM é a soma de todas as medianas dividido por 2. Então, 9 mais 12 mais 15 dividido por 2. Ajuda aí na continha, galera. Isso vai dar 36 dividido por 2. E 36 dividido por 2 são 18. Pronto, já tem a primeira parte. Aí agora eu vou continuar. Quanto que é a área? 4/3 da raiz quadrada de SM, né, que é o próprio, 18 aqui, tá? Aí fica 18 menos a primeira mediana, que eu coloquei em ordem 9, 18 menos a segunda mediana, 12, e 18 menos a terceira mediana, 15. Então, continha aqui bonito. Então, fica 18 vezes 18 menos 9 são 9, né? Opa, botar aqui. Vezes 18 menos 12 são 6, vezes 18 menos 15. Opa, vou fechar só o parêntese aqui, né? Que são 3. Vou diminuir ali a raiz, tinha feito grandona demais. Tá? E aí, aqui é o momento, viu, que muito menino faz a multiplicação. Não faça. Faça, na verdade, a decomposição. O 18, ele pode ser escrito como 2 vezes 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9 vezes 2, 18. Vezes o 9 pode ser escrito como 3 ao quadrado. Esse 6 pode ser escrito como 2 vezes 3. E o 3 é o próprio 3. Se você fizer a multiplicação, vai dar um número enorme. E aí vai dar mais trabalho para você fazer a raiz. Tá? Então, esse primeiro 3 aqui eu vou deixar aqui na raiz dele, né? 3 ao quadrado. Notem que eu estou não escrevendo esse 4/3 aqui na frente. Estou preocupado com a raiz, mas lá no final eu vou usar o 4/3. Mas deixa eu pôr ele, tá? Então, esse primeiro 3 aqui eu já pus na raiz. Vou pôr o outro 3 na raiz quadrada. Esse outro 3 aqui. Pronto. Esses dois 3 aqui eu vou juntar eles em uma outra raiz quadrada, tá? 3 ao quadrado. E esse 2 bonitinho aqui com esse, eu vou juntar em uma outra raiz quadrada. Então, 2 ao quadrado. Pronto. Então, todos os valores estão nas raízes quadradas. E aí eu posso fazer o cálculo, né? 4/3 lá, que eu não posso esquecer, tá bom? E aí a gente faz, esse 3 vai sair da raiz, o outro 3 vai sair da raiz, o outro 3 vai sair da raiz e o 2 vai sair da raiz. Então, quanto que é essa área, né? A gente pode cancelar um desses 3 com esse de baixo. E aí agora, minha amiga, é só fazer conta, né? 2 vezes 3 são 6, 6 vezes 3 são 18, e 18 vezes 4. Se fosse 18 vezes 20, seriam 80, né? E aí você tira 2 4 desse porque não é 20, né? 18 vezes 4. Meu jeito de fazer conta é um pouco estranho, mas funciona. Então, 72 tá, em centímetros quadrados. Isso aqui, gente, é a área do triângulo ABC. Do triângulo ABC. E aí, professor? Agora que é. Tem uma outra propriedade muito importante do baricentro, em que também fiquei muito tempo, eu não sabia dessa propriedade, né? O professor Helder, né? O grande professor Helder, um abraço aí para ele. Ele acabou apresentando essa propriedade e que ela é até bem interessante e não é tão difícil de ser demonstrada também. Mas que eu também não conhecia, né? Mas o baricentro divide, né? Assim, de certa forma, né? O baricentro não. Mas os triângulos formados pelo baricentro aqui, ó, esse triângulo que eu marquei, aqui em verde. Na verdade, estou só rabiscando aqui, né? Porque riscar bem certinho não é tão legal. Aliás, seria, mas eu não consigo. Esse outro triângulozinho aqui, ó, tá? Que vai formar, né? Todos eles, tá? Ficam divididos, tem a mesma área. Ou seja, esse ponto do baricentro transforma todos esses triângulos em 6 triângulos de áreas exatamente iguais. Então, todos eles têm área 72. Então, a área que eu estou procurando, que é do GDC, né? Que é só isso que eu pintei de vermelho, é nada mais, nada menos que 72 dividido por 6. Então,
72 dividido por 6, você encontra que a resposta para o nosso problema é 12 centímetros quadrados. Então, olha quanta coisa interessante foi vista de baricentro nesse vídeo, né? A gente viu a questão da proporção do baricentro, tá? Falamos aqui nas proporções. Falamos da área, né? Dado as suas medianas, o tamanho das medianas, e que o baricentro corta um triângulo em 6 partes diferentes, 6 partes de áreas iguais, né? E se você quiser as demonstrações de tudo isso que eu falei, é só deixar os comentários no vídeo que eu faço as demonstrações, tanto da fórmula da área, quanto da divisão do baricentro dividir em 6 áreas iguais. E essa fórmula aqui, né, para quem viu, com certeza deve ter achado bem parecida, né, com a fórmula de Herão, tá? Que é aquela que você faz quando conhece todos os lados de um triângulo, tá bom? Então, um abraço, gente. Mais uma vez, muito obrigado pelos 1000 inscritos. Até o próximo vídeo.